E vem conferir a crítica do filme Trocados. E chegamos em dezembro, e isso quer dizer que nos streamings e na TV começa aquela série de filmes que se passam no Natal. E na Netflix começou com um filme com um elenco que chamou bastante atenção, que é o filme Trocados. Filme esse que não tem uma narrativa nem um pouco original. A história desse filme a gente já viu milhares e milhares de vezes em filmes como Coisas de Meninos e Meninas, Sexta-feira Muito Louca, até filme nacional como Se Eu Fosse Você, entre muitos outros filmes de episódios de sitcom, onde uma pessoa acaba trocando de corpo com a outra. E é isso que acontece aqui. São uma família onde tem o pai, a mãe e dois filhos, uma menina e um menino, e eles acabam um dia misteriosamente trocando de corpo, trocando de lugares. A partir daí, um vai ter que viver a vida do outro, e um vai perceber aquela velha lição de moral que é: talvez não seja tão fácil ter sua vida, seja você adulto ou você um adolescente. E essa é a discussão que esse filme traz mais uma vez. E obviamente essa premissa, apesar de eu achar interessante, não foi ela que fez eu querer ver esse filme, nem o clima natalino que o filme se passa. O que chamou atenção foi alguns nomes no elenco para um filme que é praticamente um catálogo jogado da Netflix. Que nomes como Jennifer Garner, não precisa nem falar quão grande essa atriz é, Ed Helms, que é um excelente comediante, e também a atriz jovem Emma Myers, que surgiu recentemente em algumas séries como Wandinha e agora está fazendo um pouco mais de sucesso. Esses nomes chamaram minha atenção e isso fez com que eu quisesse saber como esse filme vai tratar essa história que, mais uma vez, já foi contada e recontada várias vezes na TV, no cinema, tanto nacional como internacional. E para mim o filme, ele segue aquele padrão normal de eles trocam de corpos e cada um acaba vendo como é a vida do outro. E porque eu acho que esse tipo de história não continua sendo repetitiva e ela pode ser atualizada. Porque as gerações mudam. E esses filmes que eu mencionei são de épocas completamente diferentes. E isso é interessante porque vai ter uma época onde os adolescentes vão ser de uma forma, a forma como os pais tratam filhos são de formas diferentes. Então essa história, ela pode sempre ser atualizada com a nova geração que está sendo colocada em tela. Agora, se esse filme fez isso, pra mim ele não conseguiu fazer. Porque aí entra o outro problema desse filme, que seria colocar muitas pessoas para trocar de corpo. Se você parar pra pensar, a graça desse tipo de filme é você colocar normalmente duas pessoas para trocar de corpo, o pai e a mãe, o pai e o filho, a mãe e a filha. E isso é interessante porque o que acaba acontecendo, ou até dois inimigos, como Coisas de Menino e Meninas, isso é interessante porque são dois personagens só. A partir daí, você consegue desenvolver tudo que está na sua volta. Tudo que está na sua volta acaba fazendo com que fique mais interessante. Então, por exemplo, no filme Sexta-feira Muito Louca, quando a mãe e a filha trocam de lugar, o pai dela, no caso, o irmão, o avô e todo mundo da escola, acaba sendo engraçado ver as situações que ele coloca. Aqui são 4 personagens, são muitas situações. Eu acho que, por exemplo, no caso da personagem da Emma, junto com a personagem da Jennifer Garner, você consegue perceber que a relação das duas até foi bem trabalhada no filme. Foi bem construída, foi bem feita, como a mãe era alguém que era muito exigente, a filha queria mais liberdade, e isso conseguiu até trabalhar bem o filme. Mas, por exemplo, a relação do pai e o filho que eles deixaram de lado, você vê que eles não tiveram tempo para trabalhar muito bem. Então a solução, a resolução e a forma como resolve alguns problemas acaba fazendo com que a história como um todo não funcione. Sem contar que, se você vai mudar o corpo de todo mundo da família, você podia juntar a família como um todo, fazer com que a história trabalhasse em sintonia. E parece que são duas histórias diferentes, provando mais uma vez que não era para os 4 trocar de corpo. Era só pra mãe e a filha. A história já estava feita ali e podia ser bem trabalhado. Pra mim, isso acaba fazendo com que as situações fiquem forçadas, desinteressantes e não gerem bem a comédia. Sem contar que o roteirista desse filme também não é muito bom na parte de escrever comédia. Tanto que você pode perceber que toda hora ele acaba apelando para algumas coisas apelativas que eu acho que na comédia de hoje em dia não funciona, seja com palavrões ou partes como piadas de peido, que não vão funcionar mais hoje em dia. É você forçar uma risada numa piada que normalmente os comediantes mais baixos tentam fazer nos filmes para tentar arrancar uma risada. E aqui eles fazem isso o tempo inteiro. E isso acaba não funcionando. Pra mim, esse tipo de humor não funciona. E colocarem muitos personagens fazem também com que não funcione. Sem contar que uma outra coisa que eu falei que poderia ser bem trabalhado aqui seria a ideia de uma outra geração. Uma geração mais tecnológica, por exemplo, e trabalhar essa ideia com uma nova geração. Isso também não é super trabalhado, super desenvolvido, porque eles pegam todos os clichês do gênero que a gente já viu e reviu várias vezes e jogam ali no filme. E o filme é tão mal trabalhado como um todo, o conceito de trocar de corpo,
corpo, que chega um ponto onde eles acabam, obviamente, se conectando e percebendo que eles têm que ser uma família feliz e que eles têm que um ligar mais pro outro e ser uma grande família. Mas você nunca entende qual que é esse ponto de virada no filme. Você nunca entende realmente qual é o momento que eles realmente perceberam que um é uma ligação com o outro. Ele até tem esse momento, mas pra mim, são momentos bem forçados dentro do filme, onde não são bem trabalhados. Óbvio, você não espera o melhor roteiro do mundo, o filme até gera um certo entretenimento. E se você parar para refletir, ele até funciona como uma boa adição de catálogo de streaming, aquele filme que seria considerado aquele filme que você ia pra TV. Por isso que eu não acho o filme terrível, não acho ele horrível, mas eu acho ele um filme ruim, porque é um conceito que já foi feito e refeito de formas melhores, onde não conseguem usar bem a premissa, a atualização, eles não conseguem trabalhar bem o relacionamento dos personagens, nem aquele ensinamento básico que alguém vai assistir o filme vai entender que você tem que se preocupar mais com quem tá do seu lado, se coloque no lugar de outra pessoa, nem isso é bem trabalhado aqui. No fim, é um filme que ele é ruim, não é bem utilizado os personagens e tem outras versões dessa mesma história que já foram melhor contadas. Concluindo, Trocados é aquele filme que ele pega uma história que você já viu várias e várias vezes e reconta ela, só que de uma maneira muito ruim. Você tem um elenco bom em mão, só que você não consegue utilizar. Você tem uma premissa que poderia ser bem atualizada se você quisesse, mas você não atualiza. Você tem boas discussões e até algumas mensagens que já foram feitas e refeitas de maneiras boas no cinema e aqui não é bem utilizado. No fim, Trocados, ele é um grande desperdício que não vai valer seu tempo. Ele é um filme bem ruim que eu tenho certeza que você vai achar muito melhor assistir essas outras versões que eu mencionei aqui no começo do vídeo, que pegam essa premissa e conseguem trabalhar minimamente melhor por vários motivos diferentes que eu já mencionei na crítica. E por isso que eu fecho o filme Trocados com uma nota 3,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme Trocados? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.